Quando junto com os serviços tiver materiais e equipamentos, estes valores podem ser deduzidos da base de cálculo, de forma que deve reter os 11% apenas sobre o valor da mão de obra. Mas esses valores dos materiais, dos equipamentos, precisam estar discriminados no contrato de prestação de serviço e, claro, obviamente, na nota fiscal para você deduzir da retenção. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Maurício das Neves e você está no canal Contabilizar Web. Aqui você encontra conteúdo de qualidade sobre contabilidade, recursos humanos, folha de pagamento, e-social e segurança e saúde do trabalhador no e-social. Esse vídeo completa a série sobre a EFD-REINF. Este é o nosso terceiro vídeo. No primeiro, nós conceituamos o que é a EFD-REINF, você vai ver um card surgindo aí, explicamos o que é a EFD-REINF, qual a sua utilidade e para que ela serve. Mas antes de continuar, eu vou te pedir uma gentileza. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. Como eu sempre digo, não custa nada para você e ajuda muito a gente crescer. Como eu já te disse, a EFD-REINF é também um módulo do projeto SPED e ela trabalha em conjunto com o e-social. Eu resolvi fazer esse vídeo e explicar um pouco mais detalhadamente sobre essa situação das retenções, porque tem muitas empresas, principalmente imunes e isentas, que estão deixando passar batido essa questão das retenções. Se você for assistir o vídeo anterior, vai ver lá que em um momento eu busquei na legislação que para a Receita Federal essas retenções serão consideradas oportunas e regularmente feitas. Então, se você ou seu contador não está dando a devida atenção para esse assunto e alguma nota fiscal acabou passando batido, talvez você esteja devendo um bom valor para a Receita Federal, mesmo sem saber. Deixando um pouco a EFD-REINF de lado, vamos dar uma lembrada na legislação sobre a retenção propriamente dita de INSS, e eu vou mostrar para você aí na tela a Lei 8.212, nós vamos ler o artigo 31, aí na tela para você. Então, na Lei 8.212, ela é de 1991, vamos relembrar aí o artigo 31 que diz o seguinte: a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, veja bem, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 33. O parágrafo 5º do artigo 33 diz exatamente o que eu acabei de falar para você há pouco, que a situação de retenção se considera oportuna e regularmente feita. Se você não fez, você não pode alegar: eu esqueci, então não estou devendo. Não, para a Receita é obrigação sua reter. Se você não reteu, eles vão presumir que você reteu na data e no prazo correto. Voltando aqui para mim, a gente vai ver agora o parágrafo 4º do artigo 31, que enumera algumas atividades ou serviços que, no caso de cessão de mão de obra, precisam sofrer a retenção de 11%. Nós vamos ver então o caput do parágrafo, já fala que não são só esses. Vou mostrar na tela para você então.
Ainda nós estamos na Lei 8.212, é ainda o artigo 31, ele tem alguns parágrafos e o quarto fala de algumas, porque ele fala que tem outras que vão estar estabelecidas em regulamento, e esse regulamento, eu já vou adiantar para você, é a Instrução Normativa 971, que nós vamos falar a lista, que ela mostra daqui a pouquinho. Vamos ler o parágrafo 4º então. Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços. Vejam bem, limpeza, conservação e zeladoria. É muito comum as empresas terceirizarem esse serviço de limpeza, de conservação e de zeladoria. Neste caso, deve haver a retenção. Uma outra situação é vigilância e segurança. O inciso 3º fala também de empreitada de mão de obra. E o 4º, contratação de trabalho temporário na forma da Lei 6.019, que é de janeiro de 1974. Então, como a gente já viu que o parágrafo 4º disse, além de outras previstas em regulamento, existe uma lista de serviços sobre as quais deve ser feita a retenção, obviamente, né, que é no caso de cessão de mão de obra, e essa lista, ela consta da tabela 6 do manual da EFD-REINF, e ela tem 31 atividades que você vai ver aí na tela, e eu vou falar cada uma para vocês. Vamos lá para a lista na tela então. Agora nós vamos ver a lista de serviços, além daqueles que eu já falei para você, que está no parágrafo 4º do artigo 31 da Lei 8.212. Nós vamos ver uma lista então que está sujeita à retenção do INSS, né, sobre a mão de obra, de acordo com o artigo 31. Essa lista, como eu já falei, ela consta lá na tabela 6 do manual da EFD-REINF. E a base legal, a lista não surgiu do nada, né? Tem que ter um documento. A base legal, como eu já disse também, é a Instrução Normativa 971, que ela é de 2009, está em pleno vigor, a gente usa muito ela. Lá no artigo 117, os incisos 1º a 6º e depois no artigo 118, dos incisos 1º a 24. Vamos para a lista então que você vai ver aí. A primeira é limpeza, conservação ou zeladoria, vigilância ou segurança, construção civil, serviços de natureza rural, digitação, preparação de dados para processamento, acabamento, embalagem, acondicionamento, cobrança, coleta ou reciclagem de lixo ou de resíduos, copa, hotelaria. É muito comum, falando em copa aí, né? Eu já trabalhei em banco, o banco terceirizar o serviço de copa. Tem que reter. Corte ou ligação de serviços públicos, prefeituras que terceirizam o serviço de corte ou de ligação de energia, de água, também tem que reter. Distribuição, treinamento e ensino, entrega de contas e de documentos, ligação de medidores, leitura de medidores, manutenção de instalações de máquinas ou de equipamentos, montagem, operação de máquinas, de equipamentos e de veículos, operação de pedágio ou de terminal de transporte, operação de transporte de passageiros, portaria, recepção ou ascensorista. É muito comum isso nos condomínios, né? Condomínios que são imunes isentas, prestar atenção nessa situação. Recepção, triagem ou movimentação de materiais, promoção de vendas ou de eventos, secretaria e expediente, saúde, telefonia ou telemarketing, trabalho temporário na forma da Lei 6.019. Então vejam que, resumindo, são essas 31 atividades, mas é quando você contrata pessoas que são funcionários de outra empresa que coloca à disposição. Então é a contratação da cessão de mão de obra. Voltando aqui para mim, só mais algumas instruções para o vídeo ficar bem completo, você ficar expert nesse assunto.
Quando junto com os serviços tiver materiais e equipamentos, estes valores podem ser deduzidos da base de cálculo, de forma que deve reter os 11% apenas sobre o valor da mão de obra. Mas esses valores dos materiais, dos equipamentos, precisam estar discriminados no contrato de prestação de serviço e, claro, obviamente, na nota fiscal para você deduzir da retenção. Na parte prática, eu vou mostrar isso para vocês. E uma outra dúvida que muita gente tem é em relação às empresas enquadradas no Simples Nacional. No vídeo de número 2, nós falamos que elas estão dispensadas de apresentar a EFD-REINF. Isso está lá na Instrução Normativa 2043, eu mostrei para vocês, é o artigo 5º, inciso 2º, a linha A. Já em relação à retenção, nós estamos falando da dispensa de apresentação à EFD-REINF. Em relação à retenção, o assunto é outro, tá? Na verdade, a maioria delas está dispensada, mas existe uma exceção, exceto aquelas que prestam serviços tributados de acordo com o anexo 4 da Lei Complementar 123/2006, que é a Lei das Microempresas, né? As atividades eu vou enumerar para vocês, é a construção de imóveis e obras de engenharia em geral, vigilância, limpeza ou conservação e serviços advocatícios. Nós vamos agora partir para a parte prática. Eu já me alonguei até demais nesse vídeo, mas é que eu queria passar essas informações para vocês, que é importante. Tem até mais, mas é menos importante. Então, eu queria explicar, a necessidade da retenção, que ela é obrigatória e se presume feita, a gente falou isso, na data certa e pelo valor correto. Se sua empresa, seu condomínio, sua igreja, sua associação contrata alguns dos serviços da lista que eu te passei, tome muito cuidado. Talvez, sem saber, você pode ter problemas com o seu CNPJ, porque quem presta o serviço vai transmitir a informação para a Receita Federal e em um dado momento isso vai passar pelo cruzamento de dados. Aliás, eu te convido a conhecer o nosso site, vai aparecer para você aí, contabilizarweb.com.br. Lá tem bastante artigo interessante da nossa área. Inclusive, eu acabei de publicar um artigo sobre como resolver os problemas no CNPJ. Inclusive, nós podemos fazer uma pesquisa de situação cadastral sem nenhum custo para você saber como está o seu CNPJ. Então, partindo para a parte prática, você vai ver aí na sua tela uma nota fiscal de prestação de serviços. Essa nota é real, obviamente que nós vamos ocultar alguns dados por causa do sigilo fiscal e da Lei Geral de Proteção de Dados, mas notem que o emitente da nota fiscal é uma microempresa, optante pelo Simples Nacional. Então, como eu tenho passado para vocês, em tese, ela estaria dispensada de sofrer a retenção. Eu acabei de falar que a grande maioria delas está dispensada. Entretanto, conforme você vê aí na sua tela, a nota está aparecendo aí ainda, o serviço é de limpeza, manutenção e conservação. Portanto, essa empresa, apesar de ser microempresa, ela é tributada no anexo 4, que é uma hipótese de exceção, da dispensa. Portanto, ela está sujeita à retenção e sujeito ao envio dos dados para quem contrata ela, tem que enviar a EFD-REINF. Então agora, na parte prática, utilizando a nossa ferramenta CGRH, vamos mostrar para você como cadastrar um fornecedor e depois como fazer o registro da retenção, inclusive, se for o caso, descontando o uso de máquinas e equipamentos. E depois vamos fazer o envio da EFD-REINF e eu vou mostrar o passo a passo desse processo para vocês. Pessoal, então vamos continuar a parte prática aí da
retenção de INSS e o envio da EFD-REINF. Eu estou aqui no ambiente do e-social. Vou mostrar a nota fiscal para vocês, embora já tenham mostrado. Veja aí, ela é do mês de março, né? Nós já estamos em maio, mas eu achei uma nota, essa nota é real, tá? Eu vou colocar ela para vocês. Lógico que tá, alguns dados estão aí, como eu já falei, escondidos porque estão protegidos pelo sigilo fiscal e também até por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas vejam que ela é uma nota de prestação de serviço de limpeza, manutenção e conservação, conforme eu falei. Essa é uma das hipóteses de isenção, embora a empresa emitente seja optante pelo Simples Nacional, quem contrata é obrigado a enviar na EFD-REINF, tá? Então eu vou mostrar para você aqui, lá no ambiente do portal ECAC já, você vem aqui em declarações e demonstrativos, aqui embaixo dentro de SPED, nós vamos acessar a EFD-REINF, vou em eventos periódicos, vou colocar aqui o março, né, de 2022, vou pesquisar só para mostrar para vocês que não tem nada. Legal? O que eu tenho que fazer? Nós vamos aqui, a primeira coisa é cadastrar o meu fornecedor. Eu já deixei pré-cadastrado aqui para não tomar tempo, mas vejam bem, empresas cadastradas. Se você não tiver o seu fornecedor cadastrado, você vai clicar no botão novo, informar os dados, o nome da empresa, o tipo da inscrição, se é CNPJ, se é SEI, CPF, colocar o CNPJ, o CNAE, o endereço, o bairro, a cidade, o CEP, o estado, o e-mail, se ela é optante do Simples Nacional, sim ou não, e o porte, se é microempresa, empresa de pequeno porte ou não classificada ou microempreendedor. Feito o cadastro, nós vamos fechar aqui, vamos em movimentação, vamos em retenção sobre cessão da mão de obra. Vejam que eu tenho um menu, isso já acontece há muito tempo, tá, gente? Agora que nós temos que mandar a informação lá para a EFD-REINF, mas eu vou informar aqui, ó, retenção sobre a cessão de mão de obra. Eu vou clicar no botão novo, ele vai me dar a opção aqui para informar qual estabelecimento. Por que qual estabelecimento? Porque agora, para o e-social e para a EFD-REINF, cada empresa vai ter os seus estabelecimentos. E se nós tivéssemos uma obra aqui, eu teria que escolher a obra. Suponhamos, né, que seria a terceirização da empreitada da obra. Aí, ao invés do estabelecimento sede, eu escolheria a obra. Mas nesse caso, o serviço prestado, que é de limpeza, manutenção e conservação, foi prestado para o estabelecimento sede, porque isso vai na EFD-REINF, tá? Eu vou aqui escolher o meu fornecedor, que eu acabei de cadastrar. A gente vai informar o número do contrato. Suponhamos que esse contrato fosse o 2022. Lógico, quando você contrata uma empresa para fazer serviço, em tese, você tem que ter um contrato com ela, né? E aqui o número da nota, vocês viram lá, essa nota é de número 33. Eu vou informar aqui, ó, a data de emissão da nota. Essa nota foi emitida no dia 2 de março de 2022. E aqui a gente vai informar se é obra de construção civil. Você clica aqui e marca se é total ou parcial a empreitada. Não é o caso, esse aqui eu vou copiar o que está na nota. Serviços de limpeza, manutenção e conservação. Conforme a gente viu naquela lista, esse é um dos serviços obrigatórios. E aqui é a lista que eu mostrei para vocês, ó, tabela 6 da EFD-REINF, é o primeiro da lista, ó, limpeza, conservação ou zeladoria, tá? Cada serviço tem um código, começa com 1, depois os próximos são sequenciais. Então eu escolho aqui limpeza, conservação ou zeladoria e eu vou informar o valor total dos serviços. Nesse caso da minha nota aqui é R$ 1.200. Olha que interessante, a outra informação que ele pede é aluguel de equipamentos, que está marcado aqui na frente, não tributado. Então, se por exemplo, nesses 1.200 nós tivéssemos R$300 de aluguel de equipamento, então a mão de obra tributada seria R$900, ele ia reter 99, é 11% de 99, mas não é o caso, tá, gente?
não tem aluguel de equipamentos, então a minha base de cálculo é exatamente 1.200, que bate, ó, o 132, se você observar a nota lá, é o valor que está retido na nota fiscal. Então a nota é de 1.200, eu teria que pagar para o meu prestador de serviço 1.068 e esses 32 a gente vai recolher na guia do mês, a guia do INSS do mês. O próprio sistema, quando a gente for enviar para o E-Social, ele já vai calcular isso certo. Salvou, pronto, eu já tenho a minha informação pronta para enviar para o ambiente da EFD Reinf. Então, feito o cadastro, né, pessoal, informado a retenção, nós vamos para o menu Movimentação EFD Reinf. Ele é muito parecido com o E-Social, ele trabalha com eventos. Eu deixei aqui só os eventos que a gente usa, tem aqueles de retenção para os espetáculos esportivos, de contribuição rural, claro que tem, mas eu deixei o que nós estamos mais acostumados. Esse R1000 é para você cadastrar o contribuinte lá no ambiente da EFD Reinf, e a gente já fez isso, tá? Quando foi obrigatório, se passou a ser obrigatório em outubro de 2021, depois essa obrigatoriedade caiu, tá? Então agora nós temos que enviar o evento R2010, que é a retenção de contribuição social que a gente acabou de fazer, né? Contribuição previdenciária. Cadastramos no mês de março, eu clico aqui em filtrar, aparece aquela nota que a gente colocou, lembra da nota número 33, R$ 1.200, a situação dela é a enviar. Está enviando. Vejam que deu sucesso no envio. Mas eu acho que eu fiz coisa errada, tá, pessoal? É bom a gente errar aqui ao vivo, nós estamos fazendo ao vivo, né? A minha situação, não, é produção, tá certo. Então agora a gente vai lá para o ambiente do E-Social, ó, portal ECAC. Vamos aqui em declarações demonstrativos, vamos lá acessar FD Reinf, eventos periódicos, retenção, vou colocar aqui março, vou pesquisar, vejam que já apareceu aqui o envio que a gente fez hoje, ó. Hoje é 3 de maio, 10h43, eu posso detalhar, a gente vê aqui, ó, o identificador, o número da nota, o valor bruto do serviço, eu posso detalhar mais ainda. Ele já tem aqui o meu fornecedor, o número da nota, o valor bruto e o valor da retenção, ó. Eu ainda posso detalhar mais ainda o tipo de serviço, né, que é o primeiro da lista. Eu posso detalhar mais ainda, ó. Vai mostrar aqui, ó, limpeza, conservação e zeladoria, o valor da base de cálculo, o valor da retenção, e eu já posso cancelar aqui. Então eu já consigo vir aqui no ambiente do E-Social, não é manutenção, tá? Eventos periódicos, vendo que eu tenho os outros eventos também, tá? Quem presta o serviço tem que informar, quando você recebe um recurso de associação desportiva tem que informar. Todos esses são eventos que tem dentro da EFD Reinf que a gente precisa informar. Como a maioria dos nossos clientes, a grande maioria, não tem esse tipo de coisa, eu nem deixei disponível no menu, tá? Depois o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer o fechamento, ó. Nós temos que fazer o fechamento ou reabertura do periódico. Voltando lá no nosso sistema, movimentação, EFD Reinf, exporta, eu vou clicar aqui no fechamento, vou exportar, eu informo a competência, que é março, tá, pessoal? Quando precisava informar sem movimento, era só clicar aqui, agora não precisa mais. Eu falei para vocês que não tá, se não tiver movimento não precisa mais, é só gerar e enviar e o movimento vai ser fechado, tá pronto, ó. Ocorrência, sucesso, deu tudo certo. Ele traz para mim aqui o número do recibo e deu tudo certo. Se a gente voltar agora lá no portal ECAC, declarações e demonstrativos, acessar o FD Reinf, a gente vai ver que esse meu movimento já está fechado. Pesquisar, esse meu movimento já está fechado, inclusive agora eu já tenho um totalizador, tá? Do valor que eu tenho que recolher. Pessoal, então eu vou ficando por aqui.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Se você tem alguma dificuldade com a FD-Reinf, se você precisa saber se o seu CNPJ tem algum débito, se você tem alguma dificuldade para regularizar o seu CNPJ, vai aparecer na sua tela aí o nosso site, os nossos dados. Pode entrar em contato com a gente que nós vamos ter o máximo prazer em ajudá-los a resolver os seus problemas. Eu vou ficando por aqui, abraço e até o próximo vídeo.